presidente Lula se manifestou sobre a posse de Trump. Ele cumprimentou o presidente, destacou a amizade histórica entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem em cartela a fala do presidente Lula. Lécio. Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. Então, a fala do presidente Lula sobre a posse de Donald Trump hoje. A gente vai dividir agora para a análise do nosso timaço com as imagens ao vivo, porque Trump pode discursar a qualquer momento para esta plateia de apoiadores em Washington, em mais um ato da sua posse no dia de hoje. Mas eu já começo a análise aqui com a Cíntia Lage, Cíntia, porque o presidente confirma no seu discurso aquilo que defendeu durante a sua campanha. Não se sabe de fato como ele vai fazer essa retirada dos imigrantes americanos, que hoje são parte considerável, essencial da mão de obra no país, e também queria que você avaliasse a posição do presidente Lula, que não poderia ser diferente. São tantas camadas, né, nesse discurso do Trump. Mas eu queria chamar a atenção, uma coisa me chamou a atenção, quando ele falou na Era Dourada, eu lembrei, porque tem uma série que estava passando há pouco tempo no canal da HBO, chamada The Golden Age. E era uma série americana que se passa numa época dos Estados Unidos de muita prosperidade, no começo da ferrovia. Estava ali um entreguerras e começavam a surgir os grandes empresários naquela época. Eu fui atrás tentar descobrir onde é que ele pegou essa expressão, The Golden Age, que é essa era dourada que ele fala. Ele realmente acredita que está começando uma nova era, porque a Era Dourada é, segundo a mitologia grega, a primeira das eras, aquela de mais prosperidade. Por que eu acho importante a gente buscar essa expressão? Porque a cabeça do Donald Trump hoje é, de fato, algo que a gente não sabe o que tem. E me parece que esse é um projeto... Hoje ele está começando um projeto de poder que não tem duração de 4, de 5 anos. É um projeto de poder, ele está fazendo aí uma série de acenos para rompimentos estruturais muito importantes e que podem ter repercussão muito grande no mundo. Aí você me pergunta sobre o que eu achei do discurso dele nesse ponto, né? E aí a comparação com o governo Lula, o presidente Lula falou que tinha que falar mesmo, de fato, que espera que continue a ser parceiro, os Estados Unidos continuem a ser parceiro. Eu ouvi a fala dele pela manhã, logo depois daquela reunião com os ministros, mas eu quero chamar a atenção para algo que tem a ver com a gente, e com a gente porque envolve o ministro Wellington Dias. Vocês lembram que naquela reunião do G20, houve uma assinatura de um termo de aliança global contra a fome, que Sim. Lá o presidente americano Joe Biden assinou essa aliança global e os Estados Unidos fazem parte? Pois a gente pode esperar que os Estados Unidos vão sair dessa aliança global. Por quê? Um dos aspectos tratados no discurso do Trump de ontem, não o de hoje, de ontem, ele falou que acabou a política de diversidade e inclusão nos Estados Unidos. Ele repetiu isso muito fortemente em cima da questão de gênero, quando ele, extrapolando, no meu ponto de vista, extrapolando até a função de presidente dos Estados Unidos, ele diz que, a partir de agora, só se considera 2 gêneros. Porque ele não falou como presidente dos Estados Unidos, ele falou como alguém que quer começar um novo tempo. Me parece que é essa a proposta do Trump, né? Ele quer ter a imagem de alguém acima da presidência dos Estados Unidos. E quando ele fala disso, o fim da diversidade, o fim da inclusão, ele está certamente também incluindo todas as alianças e acordos que o Biden assinou. E no discurso de hoje, ele não foi só deselegante, ele foi muito além disso, porque o presidente Biden estava ali atrás dele.
E ele, em muitos momentos, disse que o governo foi ruim, que foi desastroso, que houve traição à pátria, que ia desfazer muitos dos atos. Aquela civilidade que a gente tinha visto até então se acabou bem aí nesse momento. Acabou, né? completamente. Acabou nesse discurso. Olha, realmente. esse discurso dele hoje, essa posse, é cheio de leitura. Tem um momento, quando ele fala eu sei que você ainda vai falar os tópicos, tem um momento que ele fala quando ele fala de renomear o Golfo do México, a Hillary Clinton, que está atrás, solta uma gargalhada. Ela sorri bastante. Porque muito do que o Trump está fazendo aí é bravata. Sim. Sabe, tem uma expressão que era muito usada pelo, então, senador Heráclito Fortes, que ele costumava chamar os inimigos dele de macaco na loja de louça. Que é, o que é que faz macaco na loja de louça? Quebra tudo. Sim. Os cristais, quebra tudo. Tem muito de bravata nesse discurso do Trump, mas tem muito de verdade também. Sim. O que ele puder fazer, ou seja, o uso da força, o uso da estrutura para... Ele falou em Marte, né? Que os Estados Unidos vão dominar Marte, Sim. que é uma neura americana, essa coisa de conquistar o espaço, né? É uma coisa que eles têm, assim, uma certa obsessão. Aí está lá o Elon Musk para fazer isso. Com essa missão, né? Com essa missão. Marte. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, para finalizar, a questão de gênero aí, ela entra para apaziguar o gado, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. É o discurso que ele vai usar para alimentar o seu público. Sim. Esse vai ser o discurso que ele vai usar. É o que confirma, inclusive, uma estratégia de Donald Trump do primeiro mandato, que é ali orquestrada pelo seu estrategista Steve Bannon, de quando as pautas que são as pautas reais, né? A dor das pessoas do dia a dia, você esquece isso, com o que há de pior, né? E aí você joga se alimenta com o lixo, com o que vem do esgoto. E ele usou isso para alimentar. Deu certo em alguns lugares, dá certo em alguns lugares, então ele também adota. Mas é sempre assim, ó, o discurso dele parece aquele joguinho, pega uma pontinha do lado e uma pontinha do outro. Aí, ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, que vai ter só mérito, ele diz assim, hoje é o dia da morte de Martin Luther King e eu também sou como ele, eu também reitero os sonhos dele. Qual o sentido que tem alguém que diz que é contra a inclusão falar de Martin Luther King para uma plateia de brancos? Nenhum, zero. Olha, e você está vendo aí, inclusive...